Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Vamos dar continuidade à explicação do roteiro de estudos número 6, agora a parte 2. Parte 2. Vimos que a parte 1 abordava ainda o Egito Antigo. E naquela parte continha 10 atividades a serem desenvolvidas, certo? Agora nessa parte 2 a gente vai abordar o reino de Kush, tá? Que é o assunto que vem a seguir lá no livro didático que eu postei lá, tá? Então eu postei para vocês as páginas do livro didático que se refere ao Egito Antigo, tá? Ó, aqui falando do Egito Antigo, que a gente já viu no roteiro 5, e na parte 1 do roteiro 6 a gente vai ver a sociedade egípcia, tá? Ó, o faraó, os sacerdotes, ó, descreve cada uma dos grupos sociais lá do Egito Antigo, das camadas sociais. Fala dos deuses e dos templos, né, da religião, do processo de mumificação. Ó, além disso, aborda as pirâmides também, tá? A escrita egípcia, tá? É claro que naquele roteiro, tanto o roteiro 5 quanto o roteiro 6 na parte 1, também você tem os textos abordando esses assuntos aqui. Mas eu coloquei essas páginas aqui do livro para você ter um acompanhamento teórico, tá bom? Para vocês terem acesso à teoria, tá? Dos assuntos que a gente está abordando. No caso do Egito Antigo, ó. Tá bom? São as páginas do livro que a gente estava estudando lá antes da quarentena, tá? Então é importante vocês baixarem no computador de vocês, no smartphone de vocês, para vocês lerem, tá? Além de assistirem meus vídeos, minhas explicações, minhas correções, também vocês lerem essa parte teórica aqui, tá? Inclusive para ajudar vocês nas atividades também. Bem, então eu coloquei o Egito, né? O Egito Antigo, capítulo 7 da unidade 3, que é o Egito Antigo. E coloquei também o capítulo 8, que se refere ao quê? Ao reino de Kush. Que é esse reino aqui que surgiu ao sul da civilização egípcia aqui, ó, nessa região chamada Núbia. Núbia, certo? Depois eu vou gravar uma videoaula sobre esse reino de Kush aqui, tá bom? E vou postar lá no Face para vocês. Mas aqui vocês têm a teoria sobre o reino de Kush, tá? E vocês têm as características, né? Algumas características desse reino, e fala da relação desse reino de Kush com o Egito, tá? Que são muito próximas. Esses dois reinos eram muito próximos, tá? Fala dos faraós negros, tá bom? E das características desse reino, tá? Então é importante que você tenha esse material com vocês no computador de vocês, no smartphone, tá bom? Para ser um acompanhamento teórico das atividades, tá? Então voltando lá no roteiro. Então nessa parte 2, então, a gente vai abordar o reino de Kush. Então na primeira atividade ele pede para você ler esse texto que fala desse faraó aqui, ó, o Pianki, que foi o faraó negro da dinastia dos faraós negros, tá? Da 25ª dinastia, lá no Egito Antigo, que foram faraós negros. Eles dominaram 3/4 de século todo o Egito. Fala da onde que se descobriu, qual fonte histórica que foi utilizada para se descobrir a história desses faraós negros. Fala qual continente
qual área do continente eles governaram, tá bom? Então você tinha que ler com atenção esse texto. Aí na questão A ele pergunta: o texto diz que os faraós negros reinaram sobre todo o Egito durante 3/4 de século. 3/4 de século. Aí ele pergunta: quantos anos representam esse período? Quantos anos representam 3/4 de século? Sabendo-se que um século tem 100 anos. Um século tem 100 anos. Então aí você vai tentar descobrir quantos anos tem 3/4 de século. Aí letra B. Em que continente soberanos núbios exerceram o seu governo? Se você voltar ao texto e prestar atenção, onde é que fica o Egito? Em qual continente do planeta fica o Egito? E a Núbia? E a região da Núbia? Aí você vai descobrir qual continente esses soberanos governaram, tá? A letra C, que fontes foram utilizadas pelos pesquisadores para conhecer aspectos da história da 25ª dinastia lá do Egito Antigo, que é a dinastia dos chamados faraós negros. Aí você vai voltar ao texto e descobrir qual fonte eles utilizaram para descobrir, qual fonte histórica, né? Vocês lembram que os historiadores eles utilizam das fontes históricas para poder investigar, para poder pesquisar os assuntos que eles querem, não é? Então você vai descobrir no caso aí qual a fonte que eles utilizaram, tá bom? De acordo com o texto, tá lá no texto, tá? Então essa foi a atividade 1. Atividade 2. Você vai ler o texto a seguir, que fala sobre os aspectos, né, do antigo reino de Cush, né, os aspectos que influenciaram o antigo reino de Cush, né? Os antigos núbios, como os egípcios, eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Como é que eram esses deuses? Tinham formas humanas, tinham formas de animais. Como é que eram a arquitetura e a escultura nesse reino de Cush? Qual a influência que eles tiveram? Influência de quais modelos? Aí você vai tentar descobrir aqui nesse texto aqui. Aí ele pergunta, de acordo com o texto, quais aspectos da cultura cuxita, da cultura dos cuxitas, dos habitantes do reino de Cush receberam influência dos antigos egípcios. Quais aspectos eles herdaram dos antigos egípcios? Aí você pode recorrer àquela parte do livro didático que eu postei, que fala da relação muito próxima também, se você quiser consultar, tá? Ou você resolve pelo texto aqui, ou você pode consultar aquela parte lá que fala da relação entre o reino de Cush e o Egito, tá? Aí você vai ter que raciocinar um pouquinho e elaborar essa resposta aqui, tá? Então, questão 2 foi essa. Questão 3. Também mais um texto que aborda o papel das mulheres nesse reino de Cush, tá? Então fala que elas podiam ocupar um papel de sacerdotisas, que elas podiam ser rainhas mães, né, escolhendo um novo rei, e muitas acabaram assumindo o trono com a morte do rei ou com a perda do rei. Muitas delas acabaram assumindo o trono, acabaram tendo poder político, certo? Então você vai descobrir as características das mulheres nessa sociedade do reino de Cush, lá na África. Então, na letra A, de acordo com o texto, que funções as mulheres desempenhavam? É só voltar ao texto e descobrir. Na Núbia, da antiguidade, é a região onde se desenvolveu o reino de Cush. Tá? Não confunde Núbia com reino de Cush. A Núbia é região. É a região onde se desenvolveu esse reino aqui. Esse reino africano de Cush.
tá? Então, ó, quem vive na Núbia é os núbios, certo? Eles que criaram esse reino, o reino de Cush. Então, aí você responderia de acordo com o texto. E a letra B, qual era o papel da rainha-mãe? Tá aqui já nesse segundo parágrafo. Qual o papel da rainha-mãe naquele período? Tá? Então essa é a questão 3. E a questão 4. Ele pede para observar as imagens a seguir e responder as questões. O que nós temos? A pintura da tumba de um dos vice-reis de Cush. Tá? Então você tinha um rei e você tinha um vice-rei. Então, na época em que o Egito dominava a Núbia, o vice-rei era responsável pelo controle das minas de ouro da região. As minas de ouro da região. Tá? Essa região da Núbia era rica em ouro. Tá? Então, por isso que eles tinham um poder econômico também, porque eles dominavam essa região que tinham várias minas de ouro. Então, na primeira imagem, nós vemos os núbios pagando tributo e homenagem a um vice-rei. E na segunda imagem também a gente vê os egípcios, ó. Certo? Os núbios, ó, eles eram negros, em sua imensa maioria eram negros, núbios. Os núbios que criaram o reino de Cush. Ó. E aqui os egípcios eram mais morenos, mulatos, ó. Mais morenos, mulatos. Tinham também negros, mas a maioria também era mulata. Certo? Morenos, tá? Aí ele pergunta: que povos estão representados nas imagens? Então, que povo está representado nessa imagem e que povo está representado nessa imagem? Aí você vai dizer, tá? E a letra B: o que as pessoas representadas parecem carregar? Elas não estão reverenciando alguém, um vice-rei? O que elas estão oferecendo ao vice-rei? O que elas parecem carregar? Ó. Aí você vai descrever para mim o que elas estão carregando. Tá? Então essa questão eu pedia para você analisar essas duas imagens aí. Tá bom? Então nós temos 4 questõezinhas sobre o reino de Cush nessa parte 2. Tá? E lá no Facebook eu vou descrever como é que vocês vão fazer. Tá? Então primeiro vocês vão fazer o roteiro de estudos número 1. E tem aquelas 10 atividades. Eu vou dividir em 4 atividades por dia. Depois vocês vão passar para o roteiro de estudos número 6. Tá? E tem 4 atividades. Mas aí a gente vai dividir em 2 atividades. Tá? E além disso a gente tem mais uma atividade que eu vou detalhar depois para vocês. Tá bom? Então pessoal, qualquer dúvida escreva nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.